Fala, galera do Trade. Estamos aqui com mais uma ilustre convidada, uma querida, Gabriela Jardim, diretora de Trade Marketing. A gente vai falar de histórias aqui, vai compartilhar muita experiência, vamos bater um grande papo. Ela vai me contar como ela corre 60 quilômetros na montanha, gente. De montanha. Me conta como é isso, quer dizer, por isso que ela escolheu o Trade, né? Com 60 certeza. quilômetros na montanha, você precisa ter equilíbrio. Você precisa chegar lá no topo, olhar para baixo e ter resiliência, né? Precisa ter preparo físico. Sim. E eu acho que a gente vai falar Mental. muito sobre isso com o Trade Marketing, que é essa vida maluca que a gente tem, né? Como que você consegue conciliar tudo isso? Seja bem-vinda. Muito obrigada Por você ter Adri. vindo aí. Foi uma correria para chegar aqui também. Foi sempre uma loucura, né? Aliás, quem trabalha com trade, a gente vive uma loucura diária, né? De prazo, de execução, de depois, quais são os KPIs, né? Relatórios e por aí vai, né? Atender a toda a demanda, tanto da nossa indústria como do nosso varejo. É uma correria, né? Você já sabe uma bem. loucura, Uma loucura. assim. A corrida na montanha que nunca acaba. Né? Exatamente. Vou aproveitar e falar um pouquinho, porque essa é uma curiosidade, né, de muitas pessoas que me conhecem, como que eu comecei no esporte, como que é minha vida, como que eu concilio isso e como que eu corro 50, 60 quilômetros de montanha, né, que é totalmente diferente da corrida até de asfalto. Bom, eu comecei há alguns anos já vai fazer 5 anos. Eu me identifiquei muito com a corrida de montanha, eu já pedalava na montanha, aquilo dali, durante a pandemia, isso foi uma saúde mental, né? Não só física, manter o físico bem, mas também uma saúde mental, um equilíbrio. E durante a pandemia eu conheci a corrida de montanha. E é claro, tudo é uma evolução. Na verdade, o trail, né, esse é o nome do esporte, ele tem uma perfeita analogia à nossa vida, né? Porque você precisa ser paciente, né? Você tem que ter a disciplina do treino, é um preparo físico, mas principalmente é um preparo mental. Quando você corre muitos quilômetros, a sua mente basicamente corresponde a 80% de toda aquela atividade, porque a sua mente te guia, ela te impede, ela te paralisa, ou ela faz com que você continue. Então, assim, são vários pontos que a gente não pode negligenciar, né? E ter que permanecer, tem que ser constante. Então, é treino diário, é uma boa alimentação, é um equilíbrio, né? Que a gente tenta, a mente tem que estar boa até para treinar. Para fazer a prova, então, nem se fala, né? Você tem que estar preparado mentalmente para fazer a corrida. É um desafio que você enfrenta de tudo, e aí? E isso te prepara tanto, te torna tão resiliente, porque você chega no momento de uma grande subida, 10 quilômetros de subida, o que você faz diante daquela dificuldade? Né? Às vezes, sei lá, você não se sente tão bem preparado naquele momento, mas como você lida com aquilo? Então, aquilo vai te tornando, né, cada vez mais forte. Então, isso tem muita analogia ao trade, porque o trade, ele igual a gente começou falando, essa loucura, né? A gente... O que está me esperando lá em cima, né? O que está me esperando lá em cima e o que eu vou fazer com todo esse desafio, né? Que eu enfrento aí no meu dia a dia. Muitas vezes você é uma integradora, né? Seu cliente é a indústria, às vezes seu cliente é o varejo e você está sempre nesse ecossistema, né? Você integra tudo isso e, ao mesmo tempo, você produz o material, vai para execução. São muitas lojas, então como você executa naquele tempo, né? Conforme o combinado com o seu cliente e uma execução de excelência, né? Algo que realmente fala, nossa, fizemos, está entregue, está bem feito, isso gerou audiência, isso gerou sellout, isso gerou conexão com o público. Então, assim, pensar em tudo isso, né? Exato. O trail me ajudou a me inserir nesse meio e a encarar, falar, não, eu consigo integrar aqui a Focus, consigo integrar a indústria, aqui o PDV, o varejo, né? Realmente permitir com que tudo que a gente combinou e acordou seja executado. E me fala uma coisa, Gabi, como é que você lida com as correrias mesmo, com clientes que pedem projetos do dia para a noite? Poxa, eu preciso ativar tantas lojas sei lá, 200 lojas em 4 dias, que é o que a gente vive hoje. A Focus basicamente vive isso praticamente toda semana, né? 400 lojas em 10 dias. Produz, entrega, executa.
Como é que é isso? Como é que você lida com isso? Então, a corrida te ensinou também esses preparos a essas correrias, né? A corrida ela me traz, além do equilíbrio mental, uma boa disposição física, porque no fundo você renova muito, né? Ainda mais se você está falando da montanha, você está falando diretamente com Deus. Aquilo é a conexão direta com Deus. Você está no meio da natureza, onde ali você renova a sua energia. Nossa, que incrível. Então, isso te dá o equilíbrio exatamente para poder enfrentar esse dia a dia. Então, imagina assim, além de tudo, eu sou esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho um bebê e uma filha que ela nasceu com uma deficiência e tem toda uma rotina. Hoje ela é atleta paralímpica de natação. Que incrível. Então, eu também tenho toda uma rotina com ela e mais o meu trabalho, que é essa loucura, né? Que a gente depende de empresas como a Focus para poder nos ajudar. Mas, no fundo, você é um grande integrador. Né? Ainda mais se você está aqui do lado do varejo, a gente está integrando o que a gente vende para a indústria, o projeto que a gente vende para a indústria, integrando com os fornecedores que vão cuidar desde a modelagem desse projeto até a execução, colocar ali naquele ponto de venda. E, ao mesmo tempo, a gente está aqui também cuidando dessa execução, né? Fazendo a gestão, garantindo com que eu fechei 2 meses de negociação com a indústria, eu fechei 3 meses, uma campanha de 6 meses, que seja, aquilo precisa estar no ponto de venda durante os 6 meses. E precisa ter produto no ponto de venda. Precisa ter produto, precisa estar intacto, e a gente precisa pensar nessas inúmeras variáveis. Então, o esporte, ele acaba trazendo também esse equilíbrio para a nossa vida. Para descarregar. Eu acho que tem muito estresse na nossa área, né? A gente fica assim... Foi tão engraçado que agora o ChatGPT, todo mundo fala com ele, né? Vamos falar aqui, gente. Não, todo mundo. Aí eu falei, me desenha como você me enxerga. Foi muito louco isso. Pois ele me desenhou com um monte de braço. Olha que legal, que interessante. Até meu produtor falou, o que é esse monte de mão? Aí eu falei, você sai... Porque a gente que equilibra pratos, né? A gente faz tudo. E a gente tem uma vida pessoal também que a gente tem que conciliar. Claro. Como é que a gente enxerga? E a gente, né? Antes de tudo, tá aqui, ó. Eu tô falando de frente com a Adriana. Exato. E que, inclusive, gente, eu tenho que falar aqui para vocês, tá? A Adriana me convidou para vir aqui conhecer a Focus. O escritório é lindo, tá, gente? Obrigada, é verdade. Isso a gente vê, o cuidado, né? Começa por aqui, pelo ambiente. É igual a nossa casa. Né? Então, você vê o cuidado, o zelo. Tá tudo aqui, ó, minimamente, os detalhes aqui do escritório. É lindo. Então, eu acho que isso já reflete como você trata o seu cliente e como você trata os projetos. Né? É verdade. A garantia de uma execução, porque no fundo você está ali para resolver aqueles problemas. Né? O seu cliente ele precisa de um serviço, você precisa resolver rápido, no tempo, né, que tem que ser feito. Ou muitas vezes sem tempo nenhum. Ou muitas vezes sem tempo nenhum. E juntar tudo isso e depois... A execução parece algo simples, né? E não é. Os bastidores que ninguém vê o que a gente passa, né? É o que eu falo muito. Quando você vai numa peça de teatro, você vai no cinema, você vê lá aquele homem, como ele chama, gente? Aquele bonitão lá. Ó, meu marido vendo esse. O Tom Cruise voando na moto e tudo. Você não olha o que tem por trás, se é ele mesmo que está fazendo. E, na verdade, é ele que faz. Né? Quantas pessoas estão envolvidas para você se impactar numa sala de cinema, às vezes sair chorando. Sim. O que a gente faz no ponto de venda é isso, impacta. A gente trabalha com experiência, né, Gabi? Sim. Como que a gente traz a experiência? E eu acho que falando muito o que a gente traz aqui, da nossa experiência de vida, o que a gente está falando, na NRF foi falado muito disso. Ah, legal. Que eu acho que é um ponto para a gente abordar de NRF, da experiência que você tem, mas que... A inteligência artificial vai dominar o mundo ou não? É a experiência, é o que a gente tem aqui, esse tete-a-tete, o carinho, o chamar o outro pelo nome. A experiência que todos os CEOs ali trouxeram, menos o da Google, que a gente vai falar sobre ele, pode falar. Mas eu acho que é importante a gente falar também. Me conta um pouquinho da sua experiência, do que você tem de NRF, o que traz, né, pra gente, né? Adri, já faz uns 6 anos, né, que eu frequento a NRF. Fui para Singapura também, que foi uma experiência única. Singapura é um lugar que eu acho que todo mundo, se tiver oportunidade, deveria conhecer Singapura. Seja
Imagina o seguinte, lá você tem o centro administrativo de grandes empresas mundiais, P&G, tem a Heineken, né, dentre inúmeras outras de tecnologia. Ali é um local muito estratégico, onde você está do lado da China, né, então é uma porta de entrada para a Ásia. Tá? E lá foi uma cidade construída, depois até pesquisa um pouquinho sobre Singapura, a história é muito interessante, nem vou me aprofundar aqui, mas lá você vê grandes marcas muito presentes ali na rua, você pega todas as marcas ligadas à moda, Porsche, grandes estruturas com jardins verticais, né, com a proposta de essa questão do reflorestamento, né, de trazer um bem-estar para a cidade, para as pessoas que vivem na cidade. As coisas de fato funcionam. A cidade é muito bonita. Você vê que é muito próspero. Singapura é muito próspero, né? Singapura é muito próspero. Já começa com a experiência desde o aeroporto, né? Que tem aquela cascata, né? Aquela cachoeira dentro do aeroporto, onde a cachoeira é iluminada por diferentes luzes e toca música e a água vai de acordo com a música e aquilo gera um impacto, uma conexão com todo mundo que vai lá, que é incrível, né? Todo mundo posta, comenta. Tá aí, né? Eu acho que o objetivo do projeto que você desenvolve junto à indústria é exatamente esse. É o que vai muito gerar legal, mais conversa. Né? É o que vai gerar mais... Porque o que gera conversa é o que gera conexão. Então, todos os projetos, a gente precisa pensar nisso. Por isso, estudar tendências, né? Ir para uma NRF é de extrema importância para o ecossistema, tanto para a indústria como para o varejo. Quando a gente vai para a NRF, desde o momento que eu conheci a NRF, ela se tornou um marco, né? Então, eu inicio o ano já estudando as tendências do ano. E ali se tornou também um ponto de encontro, de networking, de negócios, tá? Com vários empresários, diretores, tanto do varejo como indústria, como prestadores de serviço. Então, essa conexão é muito importante, essa conexão é fundamental. Então, essas viagens, elas nos proporcionam isso. As pessoas já vão para lá com esse intuito, de se conectar, de poder gerar negócio. E agregar, né? E agregar. Além disso, o que a gente observa, o varejo norte-americano, ele pode nos trazer muitos insights que são 100% aplicáveis aqui no Brasil. Né? Quando a gente está falando de um assunto como trade, por exemplo, é claro, cada varejo ela tem uma cultura, uma característica diferente. Mas vamos lá, vamos pegar uma loja lá que se chama Petco. Tá? Eles têm uma flagship lá em Nova York. E é muito interessante. Desde o momento que você entra na loja, você já observa uma espécie de um cenário com cachorros, né? Que são manequins de cachorros vestidos. Tem toda a parte também de acessórios ali, numa exposição mais privilegiada, porque é o momento que você entra na loja, então tá ali aquela primeira mesa, né? Que tá ali em destaque. Você logo vê, assim, do lado esquerdo, tem uma belezaria de animais. Não é uma barbearia, entendeu? Uma coisa mais sofisticada. Então, a maneira como eles fizeram, como ela é caracterizada, né? Ela lembra aquelas barbearias antigas dos Estados Unidos. Então, olha, tudo isso daí já dá um ar de requinte, né? Eu não levo simplesmente o meu pet, que é meu filho, em qualquer lugar para tosar. Então, ali é um lugar de experiência para ele. É um lugar de experiência. Do lado direito dessa loja, logo na entrada, tem degustação. Olha aí, tem degustação de produtos. Eles trabalham muito também com comidas prontas, bem elaboradas, nutritivas. Então, tem nutricionista, tem chefe que prepara aquela comida. Então, você pode ter alternativas às alimentações, né, através de ração, né, ser um complemento a mais até para a saúde do seu pet. Então, ali você tem todo um ecossistema de acessórios, de produtos, você tem um espaço só de doações, você tem um espaço que mapeia, por exemplo, todos os pontos da cidade que você pode levar o seu pet. Olha quanta ideia legal para um varejo, né, especializado poder aplicar aqui no Brasil.
né? Desde o manequim com... você tem o manequim do pai, né? E do pet filho. Então, com a mesma roupa, entendeu? Sensacional. Sensacional. Um lugar para você dar banho no seu pet. Então, um lugar meio self-service, assim, para você ir lá e cuidar dele. Então, assim, é um ponto, uma loja que ali pode trazer várias ideias que são 100% aplicáveis aqui no Brasil. Né? Até a gente não tem isso no Brasil, pelo menos que eu saiba, não tem isso aqui. Não temos. A gente ainda não tem uma flagship, né, com essa quantidade de entregas, né? Mas olha só a oportunidade, né? Faça com a Foco. Cenários. É verdade. Né? Você fecha, por exemplo, tem uma região na parte de cima da loja. Todas as pontas, elas são personalizadas de acordo com a indústria que fechou aquela ponta. Então, não é só um móvel com os produtos. Eles fazem cenários. Então, e aquilo dali é sempre volante também. Então, tá sempre renovando. Afinal, você, como shopper, né, consumidor... Na verdade, ali você não é o consumidor. Ali você é necessariamente o shopper, né? Então, você, como shopper, você vai até a loja e você tá sempre querendo ver também coisas novas, novidades, né? Até para te incentivar a comprar mais produtos. Então... eles estão sempre mudando também aquele cenário. Né? Eu acho uma ideia também muito legal para se trabalhar um ponto tão estratégico, né? E trazer a marca para ter mais presença, mais visibilidade naquele ponto de venda. Experiência, né? Por exemplo, agora até viajei aqui. Se você cria uma feira, se tem uma feira que você tem uma casa, que tem produtos ali que a pessoa vai degustar... entra num cenário totalmente diferente. Olha o universo de oportunidades que se pode criar. E porque hoje é o que eu falo, nesse ano, na NRF, eu não sei o que você sentiu, mas se falou muito de IA. O tempo todo, porque a IA vai dominar o mundo. Alguns falaram... Desde o ano passado. Já vem falando. E nesse ano eles falam, não, a IA vai, mas construída pelo criador, né? Ela é a cria do criador. O que você acha disso? Por que eu brinquei com a história da Google, né? Porque teve a palestra lá, você deve ter assistido e tudo mais. Todo mundo estava esperando o CEO da Google para contar o que ele ia falar de inovação e tudo mais. Quando ele entrou, eu falei, gente, né? Tá quieto, tá muito quieto. Então ele estava parado, ele não se mexia. Eu falei, será que ele tá aqui? Será que ele vai apresentar alguém? E desse jeito ele ficou, e desse jeito ele não se mexeu. E aí ele apresentou lá a inovação, que agora você vai conseguir comprar, e aí você entra pela empresa que quiser e compra por ali. Quando acabou, eu falei, gente, ele não se envolveu com a turma, ele não falou como os outros, né? Falei, foi só uma percepção minha. E a gente tem o grupo de NRF, todo mundo, gente, o que foi aquilo? Ele estava ali, então a gente... tem o ser humano, não sei, me corrija se eu estiver errado, se você tem essa percepção. A gente quer tocar, a gente quer ter experiência, a gente quer que as pessoas interajam com a gente. E a IA nunca vai fazer isso. Ou vai? O que você acha disso? Olha, já há algum tempo, eu nem falei um pouquinho aqui de mim, né? A minha carreira, da sua carreira, ela começou de trás para frente. Eu comecei sendo empresária, dei continuidade nisso devido a essa questão pessoal, o fato de minha filha nascer com uma deficiência. Uma deficiência na perna que ela tem. Hoje ela é atleta, linda, tá? Paralímpica. Acabou de entrar aí, né? Tá seguindo os passos da seleção. E da mãe também, atleta, né? Afinal, a gente só é exemplo pro filho, tá? A gente pode falar o que for, mas no fundo ele segue nossos exemplos. Sempre assim. Isso é verdade. Então, a minha filha, eu não sabia como ia ser a rotina de cirurgias, o dia a dia dela. Então, eu me formei, sou economista de formação, e não tive a oportunidade, aliás, foi uma opção, uma escolha minha, não ir para o mundo corporativo. Então, eu comecei a empreender e evoluí empreendendo, né? E depois eu fui para o mundo corporativo, agora recente. Que é um universo também encantador, é um universo diferente, né? Porque você lida com muitas equipes, né? Você liderar a equipe, construir a equipe, você começa a entender os desafios, né? E através dos erros aprender com eles também. Então, eu comecei no mundo da tecnologia. Né? Não foi minha primeira experiência como empreendedora, mas eu ia me estender muito aqui. Mas eu fui sócia, tive mais 2 sócios. Um era o detentor mesmo da tecnologia. E nós entramos depois e ajudamos a criar outros produtos e expandir também a carteira de clientes da empresa. Então, a gente já vem
né, falando de IA e há muitos anos, né, começando com a Machine Learning, e a IA foi sendo inserida no nosso dia a dia aos poucos, né, e do ano passado para cá, isso vem se tornando um tema diário, né, a NRF abordando isso também. Sim, Eu muito. vejo que hoje ela já faz parte da estrutura, tá? Basicamente, você pega as gerações, estão quase todos usando a IA. E ela vai fazer parte, sim, para te ajudar a otimizar processos, para te ajudar a resolver problemas, para te ajudar, de repente, a entender o teu dia a dia, te informar, te dar dicas, orientação, ajudar num projeto e por aí vai. Né? Mas agora, não substitui o ser humano. Claro que não. Muito pelo contrário, né? Ela é ali, ela é uma ferramenta. Você tem aqui uma pessoa por detrás, entendendo, desenvolvendo, né? Melhorando essa entrega dessa ferramenta. Então, ela é um meio, mas ela já faz parte do nosso dia a dia. E ela tem que ser cada vez mais inserida, tá? Uhum. Agora, o que a NRF vem trazendo também desde o ano passado a loja física, ela tem um papel extremamente importante para qualquer marca, né? Para qualquer geração. Tá vendo, turma? Escutem isso. Para qualquer geração. E o mais importante de tudo, né? E por que até o nosso trabalho, ele entra muito nesse hype, nesse momento, né? Por que as pessoas vão buscar a loja A ou a loja B? É o que conecta elas. E a gente se conecta com aquilo que a gente, de fato, se identifica, né? Com a experiência que a gente vive naquele ponto de venda. Então, quanto mais você trabalhar, né, interações... Primeiro de tudo, como você trabalha tudo isso? Quem conhece o seu público, né? O varejo. Bom, eu sou dona de um supermercado. Eu conheço o meu público da loja 1, da loja 2, da loja 3, ou deveria conhecer. Exato. Né? Como você conhece? Hoje você tem tecnologias que são muito acessíveis, que é chamado de CRM, que faz aqueles clubes de desconto. Né? Então, você vai lá, passa o seu dado, eu sei quem é a Adriana, onde você mora, seu canal de contato, né? Seu WhatsApp, seu e-mail. Eu posso me comunicar com você, entendendo também, na hora que você passou no caixa, você dá o seu CPF, eu sei exatamente o que você compra. Então, eu tenho o seu perfil de consumo. Então, eu sei quem é a Adriana, eu sei o que você compra. A partir daí, eu posso criar várias estratégias e chamar a indústria para participar dessas estratégias. Fala, cara, tá aqui, ó. Eu tenho não sei quantos 1.000 ou milhões de cupons mês. Eu tenho um fluxo, uma audiência, né? Que tá aqui as características, dependendo horas do dia, dependendo sazonalidades do ano, essa característica aqui da minha audiência. Vamos fazer projeto? Então, olha a importância do protagonismo do varejo, né? Para todos esses projetos serem cada vez mais... que gere uma experiência cada vez melhor. Exato, é verdade. E na NRF falou muito disso. Muito. Muitos falaram da inteligência artificial que vai dominar, eu também acredito que obviamente não, mas muitos falaram que estão voltando para trazer a experiência da loja física. Sem e aí dúvida. falaram da Magalu, que eu não tive a oportunidade de visitar ainda. O Galeria? Uma loja maravilhosa, é uma cliente, né, de LED, então... desde o momento da concepção do projeto, agora a execução, a loja ficou assim... num nível de interação, né? A criatividade, né? Onde ali ela colocou várias marcas, né? Que são todas marcas do ecossistema Magalu. Ou seja, você pega um marketplace e leva para o mundo físico. Né? Sensacional. É sensacional. Ou seja, aquilo é a presença, né? É o toque também. Você trabalha outros sentidos. O mundo digital, ele muitas vezes... eu vou comprar uma geladeira, isso já é algo, né, muito sabido, né, pelas marcas, pelas lojas também, né, que tem uma geladeira como produto endêmico, eu vou comprar pelo online, porque essa já é uma característica, a gente pesquisa, vê o melhor preço, o melhor prazo de entrega e vou tomar a decisão de compra ali. Mas, por exemplo, é dúvida de qualquer um igual. Há pouco tempo eu construí uma casa, eu precisava colocar uma geladeira que coubesse exatamente naquele espaço que eu deixei, porque meus móveis já estavam prontos, e eu estava com uma super dúvida de qual geladeira escolher.
Se ela era muito grande, muito pequena, o que eu fiz? Eu fui pra loja física. Então eu fui tocar nas geladeiras. Eu amo e abrir porta de geladeira, gente. Eu adoro. Eu também. E ver a luz que tá lá. Então, assim, a loja física, ela ainda é extremamente necessária. Seja para trabalhar esses outros sentidos, né? Poxa, eu degustar, eu tocar, eu interagir, né? Ser um ponto de encontro, né? Ser um ponto que eu me conecto, ser um ponto de convivência, igual você vê lá em Nova York mesmo, né? Quantas marcas abrem loja lá, ou agora estão, né, melhorando a entrega da loja, que é uma loja de uma marca X, e ali tem cafeteria, né? E ali tem collabs com outras marcas. Ali se torna um ponto de imersão, de convivência. Então, isso conecta e isso gera venda. A Michael né? Kors, eu fui lá ali na quinta e tinha maravilhoso. sorvete com a marca deles. Olha, enquanto você vai ver a bolsa, toma um sorvete, toma um sorvete, não quer sorvete, toma um champanhe e tal. Sim. É isso. Aí quando você vê, você fala, meu Deus, por que eu gastei? Mas você não sente, né? Sim. Porque eles vão te envolvendo, eles vão ali Sim. e vai. A entrega, né? Dessa experiência da loja. A entrega, a experiência. Eu acho que é isso. Eu acho que muitas das palestras é isso. Você chamar a pessoa pelo nome, você falar, vem aqui, gostaria de mais alguma coisa? Não. O que mais você quer, né? Fulano de tal, Gabi, o que você vai levar aqui? O que eu posso te ajudar, né? E daí a gente entra, né, naquele fator, já que a gente está falando de loja física, o atendimento, ele é a base essencial e primordial para essa conexão. Ele também faz parte da experiência. Então, até foi feita uma pesquisa desde o ano passado, a própria NRF vem falando sobre isso, né? Que você tem aí a geração Z, que é uma geração digital, e ela está buscando a loja física, tá? Pelo contato, pela convivência, até por um pouquinho dessa... Não vamos dizer uma fuga do digital, mas sim uma alternativa para a gente estar aqui, poder se conectar. Então, o atendimento... ele é um dos fatores muito significantes, né? Não sei exatamente quantos % corresponde. Aquele bom atendimento a você, o quanto aquilo pode converter em vendas e numa melhor experiência da loja, isso sem dúvida alguma. Tá? Então, tudo começa com atendimento. É claro, aí a exposição dos produtos, se ali tem alguma interação, se ali tem alguma conveniência, se ali tem algum brindezinho, uma degustação, um mimozinho... Tudo isso faz parte da experiência. E o relacionamento, né? Porque daí você gera fidelidade. Como é que você volta para essa loja? Como que você faz um ativo? Eu atendo um cliente hoje que ele evoluiu super em vendas porque ele pensa em tudo. Como é que eu vou jornada completa. Na jornada completa. Como que eu vou voltar? Excelente. Se eu voltar, o que eu ganho de reconhecimento? Eu pontuo, eu não pontuo. Então... São várias coisas. E é muito legal, porque hoje em dia muitas lojas estão perdendo essa essência, né? Sim. Eu acho que com a pandemia, não sei se você tem essa impressão também. Falou-se muito de e-commerce, de venda. Isso cresceu muito com a pandemia, porque as pessoas ficavam dentro de casa e as vendas não diminuíram, né? Mas e quando acabou a pandemia, muitas lojas esqueceram essa questão de receber o cliente na loja, né? E aí acaba perdendo venda. E aí... E como que você acha disso, Gabi? Interessante. Você falou agora do e-commerce e hoje eu estava vindo para São Paulo e aí eu estava ouvindo, eu não me lembro o nome dele, tá? Ele comentou, é um cara que ele tem um conteúdo muito top. Ele falou assim, gente, esse ano, né, foi abordado na NRF, agora eu não me lembro exatamente, acho que foi até da palestra do Google, será? Falando que agora o modelo de compras de e-commerce, será que o e-commerce vai acabar, a plataforma de e-commerce ou não? Porque você já consegue comprar pelo chat. Foi da Google, foi da Google, não foi? Você já consegue comprar pelo chat GPT, tá? Daí a gente entra em N questionamentos, né? Primeiro, para o chat identificar, ter até... ele sabendo, não, eu estou procurando um tênis de corrida de montanha, né? Eu preciso correr 50 quilômetros e eu quero um tênis que melhor se adeque ao meu pé. Eu gosto, talvez, da marca tal, eu quero chat, que você me sugira tal coisa. Bom, ele vai em bases, até de e-commerce, para poder, de sites, né? Para poder me trazer aquela informação. Então, assim, eu acho que o e-commerce ele vai continuar até como uma base. Ali tem todo o descritivo, para que serve o tênis, quanto tem no estoque, né? Mas talvez mude essa configuração, a maneira como a gente compra online,
Não sei. Exato. Entendeu? Ficou Porque essa dúvida, é né? muito fácil. O chat, ele funciona como uma vendedora, ele funciona como uma atendente, ele tira minhas dúvidas. Se eu começar a descrever uma série de informações lá, ele vai me sugerindo até, de repente, o que eu preciso a mais ou não, sabe? Então, ele vai me direcionando ali e, às vezes, a gente está enfrentando, né? O varejo está enfrentando uma dificuldade com a mão de obra, né? Falou-se muito muito disso, né? severo, sim. E por isso entram as automações, que são extremamente necessárias, um self-checkout, automações de a parte de embalagens, até de qualquer, né, parte do processo, dentro de um supermercado, indústria já tem há muitos anos, mas e no atendimento? Né? E no atendimento, então, você tem ali o chat, que ele te ajuda a resolver problemas, né? Afinal, eu quero comprar um tênis, eu não sei o que melhor se enquadra, e você treinar, às vezes, com tanta informação, alguém para ficar ali me atendendo online, né? Com toda a rotatividade, escassez da mão de obra. Então, o quanto aquela pessoa vai conseguir me entregar todo aquele nível de informação até para eu poder chegar no final do funil e converter em vendas, Que entendeu? loucura, né? E uma outra coisa, Gabi, que falaram da NRF, como a gente está batendo papo aqui, foi uma coisa que eu trouxe também, eu falei, meu Deus. Aí eu vou contar uma história minha, pessoal. A minha cunhada, muitos anos atrás, foi para Portugal. Uhum. E aí ela viu cartão, imagina, de orelhão. Tá. E ela queria ligar para o Brasil, e quando ela foi para ativar o cartão, não funcionava. Ela falou, ué, foi em outro orelhão, não funcionava. Ela voltou na banca de jornal e falou, pô, não está funcionando. Uhum. E aí eles viraram para ela e falaram, não, a gente está esperando ver se vai gerar demanda, converter, e aí se converter, se gerar demanda, a gente ativa, né, para funcionar. Foi uma coisa que a gente achou estranho, isso há muitos anos atrás, estou falando de coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás. E aí na NRF a gente escutou isso. Tipo assim, empresas que estão que colocam na plataforma produtos que não existem, se gerar demanda daquilo, vai comprar e vai entregar. Então, ele falou, ó, se você colocar num site X e tiver lá erro XXX, é porque não é que deu erro, é porque não existe produto. Tá, ele quer medir o quanto aquilo Ele quer medir vai como ter... lá atrás, há 20 anos... Eu falei, gente, como assim? O que é isso? Como que o mercado tá colocando um produto... O digital permite, né, isso. Agora, no físico, não. No físico, eu tenho aquele produto, eu não tenho. Não tenho como... Pois é, porque no físico lá atrás não tinha. Eles estavam esperando gerar a demanda para vender. E agora... Não é muito louco? O que você acha disso, assim? Não, eu acho uma estratégia interessante, tá? Afinal, as empresas gastam muitos milhões. O meu marido é pesquisador da P&G. Então, ele desenvolve hoje a área de desodorantes. Toda a indústria, né, ela investe muito em inovação, porque ela precisa ou melhorar produto, ou embalagem, né, trazer novas tecnologias, ou até mesmo ampliar seu portfólio de alguma forma. Então, todo ano o investimento é muito alto. Então, investe-se muito, desenvolve esse produto e a grande maioria, ele não permanece na gôndola, Eles né? falaram isso também. E a gôndola não é elástica. A famosa e velha frase, a gôndola não é elástica, de fato não é. Então, assim, você tem ali um limite de espaço. No digital, a prateleira é infinita. E eu posso ter várias formas, estratégias para entender demanda, entender o quanto aquilo realmente está gerando impacto ou não, se vai ter demanda de venda ou não. Eu acredito muito nessa estratégia. Porque você falou, né? Pô, quanto ele gasta com essas pesquisas? Para o produto, às vezes, ficar quantos meses? E aí, né? Será que o futuro ainda vai continuar assim? As empresas investindo milhões para o produto não ficar... Então, sempre no escuro, né? Ou por que não trabalhar com dados, com insights? E o digital bom, hoje em dia todo mundo está digital. E a gente não só está digital, a gente está em vários canais digitais ao mesmo tempo. Né? É TikTok, é Instagram, é WhatsApp, são sites, são e-commerce, são sites de marketplace e por aí vai. Então, a gente está 100% digital, a gente trabalha, né, de forma digital. Né? Hoje, as reuniões online são reuniões comuns. Exato. Né? Há pouco tempo atrás, isso não era. A pandemia ela veio trazer uma grande transformação e, independente da geração, essa geração ela está digital. Ela se comunica pelo WhatsApp ou outro tipo de chat normalmente.
né? E eu vejo que o digital, ele te permite, ele otimiza custos, né? Mas o físico, ele não vai morrer. Eu tenho certeza. Aliás, eu vim também, eu adoro ativações, criar cenários, e eu acho que dá para você unir, inclusive, ampliar tudo isso, né? Então, eu acho que, dependendo da estratégia, sim, o online ele se torna mais barato, mais viável. Sim. Tá? E, dependendo da estratégia, você quer agora, né, trabalhar com outras partes sensoriais, né, do ser humano, o olfato, o toque, né, o paladar. Então, o físico, ele te permite isso, né? Essa experiência, né? Do Lembranças, toque, do contato. falou-se muito na NRF de trazer para o consumidor experiências que remetam a lembranças de coisas boas. Como que se faz isso? Né? Por falar nisso, posso comentar aqui sobre... Tem uma rede lá nos Estados Unidos, não sei se você conheceu, é um supermercado, ele é chamado Steele Leonard. Ele é considerado a Disneylândia dos supermercados. Por quê? Oh, meu Deus, eu não fui, que pena. Pois é, não, ano que vem a gente vai. Então, assim, na hora que você já tá entrando, logo na porta tem uma pedra, tá? E nessa pedra tem ali as regras, né? Ou seja, sabe aquele negócio, a regra tá escrito na pedra, tá? Tem toda uma analogia, né? Então, lá, o cliente em primeiro lugar, segunda regra, até eu não lembro muito bem da frase, mas é como se fosse segunda regra também um cliente em primeiro lugar. Então, isso já mostra, né, o grau de importância que ele dá no cliente. Aí você entra, é diferente o planograma do supermercado. Você traça um caminho que o próprio supermercado é como se você fosse realmente vivendo diferentes cenários ali e não ter aquele planograma livre que você pode ir para qualquer corredor ou gôndola. Você é obrigado a passar entre os corredores. Não, é incrível. E aí o mais legal, por que a Disneylândia? Porque o supermercado inteiro você tem interação. Então você tem uma vaca pendurada, você tem um ratinho que fica aí, outro você aperta o botão, aí as galinhas cantam uma música e tudo assim, muito temas da fazenda, dos animais, que é exatamente essa proposta, né? Quem nunca passou uma infância na fazenda, com os avós, essa questão da natureza? Então, isso é uma diversão para quem vai com a criança. Por exemplo, eu vou com meu filho no supermercado e meu filho hoje pede o sorvete, né? Ele não conhece chocolate, mas pede, né, tudo que ele gosta. Ele fica pedindo, mamãe, suco, mamãe, sorvete. Então, e agora nessa Disneyland é um outro tipo de interação. Que legal. E é uma forma até de quem tem filhos falar, não, mamãe, eu quero ir naquele supermercado para eu ver a vaquinha cantando. Que daí Exato, que daí talvez ele até se distraia e depois vai pensar lá na frente, puxa, né? Exatamente. Então, assim, olha o nível de experiência que você vive. Pena que eu não fui. Numa loja dessa. Não, mas ano que vem vamos fortes. levar essas indústrias, esses varejos, até porque ali tem várias ideias que a gente pode aplicar no Brasil. Uma rede de supermercados, ela já trouxe algumas ideias assim e fez, né, um modelo de loja. A inspiração veio do Steele Leonard. Entendeu? Então, tem um modelo de loja todo padronizado, com toda a roupagem de uma fazenda e que tem também as interações com os animaizinhos, né? Toda a loja, ela traz essa experiência para o cliente, tá? E veio lá de fora. Então, fantástico. Temos grandes ideias, né? Que a gente pode lá de aplicar fora, 100% aplicáveis. Por exemplo, quanta ideia legal tem lá fora que eles estão trabalhando? Pop-up store, lojas com o tipo da arquitetura, né? Para poder ter essa questão da conexão com o cliente, que a gente pode aplicar nos projetos de trade aqui no Brasil. Sim, com certeza. Com certeza. Tá. Eu acho que é muito, assim, é muito legal. É um universo de oportunidades e muitas coisas não tão caras, né? Tipo, que dá pra gente fazer... Por exemplo, eu voltei de lá pirando, gente, fazer uma degustação às cegas, sabe? Assim. Nossa, maravilhoso. Muito legal. Que você vai lá, muito legal. O que você vai degustar? Não, o que é isso? É amargo? Imagina que experiência isso. Sim. Falei, vamos trazer para poder fazer com o cliente. Com eu nunca vi certeza. ninguém fazendo aí, gente. Olha aí, ó. Tem ideias que valem muito dinheiro. Exatamente. Então, o mais importante, Dri, e aí? A garantia da execução.
Exato. né? A Focus traz a garantia da execução. Exato. Afinal, é um projeto. O negócio é no PPT, outro negócio é sair do papel e estar lá no ponto de venda. Eu brinco, eu Que é a tava maior com um cliente dificuldade. agora, eu falei, o PPT aceita tudo que a gente fala, mas Tudo. nada do que um cliente fala, não, faz mesmo, ou vai nessa empresa que ela atende. Foi tão engraçado, esses dias eu falei, eu tava viajando, eu tava lá. Falei pro Aham. meu cliente, nossa, ele tinha um projeto É. gigantesco que ele não tinha dado ok ainda. Eu falei, ele vai dar ok, vai faltar 5 dias, eu vou ficar louca. E a vozinha falou, então, não chama ele pra perguntar, né? Uhum. Mas a outra vozinha falou, chama. Porque Tá. você tá aqui, tá gastando muito, né? Precisa ter projetos novos. Aham. Chamei ele e falou, então, esse ainda não aprovei, mas eu preciso fazer 2 eventos amanhã no Rio de Janeiro, no dia seguinte. Aí eu, que tipo de evento? Não, é um coffee, não sei pra quantas pessoas, eu preciso ter folder. Tá? Eu falei, meu Deus, e agora? Mas consegui. Aí, Olha, deu, eu falei, parabéns. tá vendo? Não deu, ainda não fechou esse projeto, mas, Tá. mas assim, eu também fiquei. Era com fuso horário lá, era 5 horas da manhã, eu vendo coisa, vendo Sim. fornecedor e gráfica, tudo local para poder atender. Sim, para poder atender. Ou seja, dá um jeito. Dá um jeito de ir lá, garante a qualidade, né? E acompanha toda a execução e entrega o projeto. Exato, eu acho que É. a experiência Tá. e o você entregar, tipo, você dar seu nome ali, é o que a gente estava falando agora há pouco de você mostrar a sua vida. Qual que é o passo a passo? Vamos fazer uma novela do que a gente está fazendo? Sim. Isso. Excelente. Aliás, é o novo marketing, né? Pessoas se conectam com pessoas. Ponto. Tá? É isso. No mundo onde está todo mundo digital, o contato humano é ouro. É ouro. Você se conectar com as pessoas dos lugares que você frequenta, né? Você ter esse contato, essa troca no teu trabalho, ter com a tua família, claro, mais, né, mais aprofundado. Pessoas se conectam com pessoas. Tá? Então, contato humano numa rede, supermercados, nessa entrega para o seu cliente faz toda a diferença. E não vai substituir nunca. Eu acho que o que a gente tem aqui, nenhum IA do mundo vai substituir. Não, eu acho que a IA, ela traz melhorias, né? Ela traz benefícios, ela te ajuda a ser mais produtivo, ela te ajuda a desenvolver melhor Relatórios. projetos, visões, às vezes, que você precisa de uma equipe tão grande, às vezes, para ter tantas visões, e aí ela otimiza tudo isso. Né? Voltamos à escassez da mão de obra. Para todo mundo está difícil contratar, você trabalha com execução, né? Onde depende de mão de obra. Isso a IA não vai substituir. Agora, esse processo, como otimizar, de repente, esse processo, criar um roteiro, né, onde você economize num combustível, por exemplo, em tempo. Aí sim, num planograma, né, para enxergar o material, no planograma, exatamente. Né? Às vezes vai ter varejos que não tem nem mapa de loja, planograma, enfim, você vai ter inúmeras dificuldades aí encontradas no meio do caminho. Então, eu acho que a IA ela entra exatamente para isso. Para dar o suporte. Para dar todo esse suporte, para melhorar uma entrega com mais eficácia. Fantástico. Tá. Agora, Gabi, antes da gente fechar, eu queria que você me contasse um case de muito sucesso que você teve. E se você pode contar algum que falou, putz, não deu certo esse, ficou pra história, que não foi legal. Um muito legal e um não tão legal. Tá. Todo mundo fica vermelho nessa hora, gente. Bom, vamos lá. Não precisa dar nomes, pode só, né? Tá, vamos lá. Tem um case, o que a gente tem observado, né? A indústria, ela está cada vez mais, né, se consolidando em projetos de retail media. No entanto, a gente tem aí já algumas indústrias, né, que já tem o seu móvel já junto com uma tela, com um LED, e que tem um significativo aumento de vendas, ou seja, não é mais só um móvel, é você trabalhar, impactar ainda mais aquele shopper, né, naquele momento de consumo, com uma mensagem, uma comunicação que seja bem assertiva para que aquilo converta em vendas. Então, você observa indústrias, né, cada vez mais investindo em tecnologia, em inovação, e trazendo esses dados também para que eles possam melhorar, modificar conforme a estratégia deles. Sempre quando a gente faz os projetos especiais,
monta cenário, né? Leva o convite, manda press kit para os criadores de conteúdo para vir até naquele final de semana que vai ter aquela ativação, ou durante o mês que vai ter aquela determinada campanha. Isso daí gera impacto tanto na experiência, como no aumento de venda, como na própria visibilidade da marca, dos produtos, né? Invariavelmente é mais sellout, tá? Agora, quais são as minhas maiores dificuldades, né? O que realmente... Isso é real. Eu ter, de repente, uma empresa que me forneça tudo isso, porque eu não tenho braço para executar tudo isso daqui. Se eu for fazer o cenário, eu vou numa determinada indústria. Se eu for fazer toda a parte dos brindes, né? Dos presentes, do press kit, eu vou, de repente, eu procuro uma outra fornecedora, né? Para fazer a pra medição execução. do projeto especial, você precisa de alguém. Isso, então, eu me torno a integradora de tudo. Se eu tivesse uma empresa que me fornecesse tudo, né? Basicamente, assim, de uma ponta a outra, full service, entendeu? Ou seja, isso facilita a vida de quem está querendo... Afinal, eu sou do lado do varejo e eu desenvolvo esses projetos junto às indústrias, né? Então, eu trago investimento e muita coisa, até para eu conseguir esse investimento, eu preciso de ideias mais criativas. Então, eu preciso de empresas também que me ajudem com isso. Com as ideias. Com as ideias, né? Afinal, às vezes a gente vem com uma ideia, mas tem uma outra ideia de quem... Né, já presta esse serviço, tem uma outra ideia que pode gerar muito mais impacto e resultar em muito mais venda. Exato. E é muito legal, porque quando a gente faz toda essa parte de criação, principalmente de material de PDV ou de experiência, eu já sei que o que eu vou criar, eu vou transportar de uma forma que vai ficar mais barato para o cliente, que ele não vai ter problema para desembaraçar, porque eu tô fazendo toda a ponta, eu tô full service com ele. Então, o que adianta eu criar uma coisa mirabolante que vai ficar um custo... absurdo, elevadíssimo, que quando chegar na ponta não vai surtir tanto efeito porque ele já gastou muito. Então, a gente faz toda essa parte de planejamento, desenvolvimento, criação, produção e o envio. Eu vou saber o tipo de embalagem, o tipo de material que vai se adequar, porque eu já fui até o ponto de venda, já medi, já sei que funciona ali. Sim. Porque tem cenário que é lindo no PPT, né? Mas funciona. que não cabe no... Quantos cenários eu já peguei para correção que... Ficou lindo, incrível, e chegou no ponto de venda e não funcionou porque não coube. Ou porque não tinha luz elétrica, ou porque não foi pensado nisso. Vamos até ir um pouquinho além. E quando você vai lá, instala um cenário e logo começa a roubar suas peças ou tirar suas peças e detonar aquele cenário. Eu acho que essa também é digamos assim, um problema, né, que vocês também acho conseguem resolver, porque é o core business de vocês. Exatamente. Né? E isso, eu que estou aqui prestando um serviço, eu que estou aqui desse lado do varejo, eu preciso daquele cenário bonito. Afinal, é aquilo que vai gerar. Eu vou estar cumprindo o meu acordo com a indústria, o que eu combinei com ela. Exatamente. Agora, se eu vou lá, monto um cenário bonito na entrada da loja, aí daqui a pouquinho passa o concorrente, pega uma parte do meu cenário, entendeu? E como que eu gerencio isso em várias lojas? Não, você fica doida. Se não tiver muito bem estruturado... Sim. Cai, no dia seguinte caiu, ou não tem mais nenhuma peça ali mesmo que seja mockup, o povo vai lá e tira, então é muito complicado, Sim, tá lá no ponto de venda, tá suscetível a tudo. Então, toda essa garantia, né, da execução naquele tempo acordado com a indústria, isso é extremamente importante pra gente. Esses são os erros, os problemas que sempre aparecem ali no meio do caminho, né? Então, ter o apoio da execução, sabe? O tempo... Tá? Então, até isso é um KPI. A gente mede o tempo de execução. Muito. Até para a gente ver o que está dando errado e poder melhorar depois. Eu acho até que isso passa um nível de gestão para a indústria, falar assim, que eles não têm um controle de tudo. Imagina com quantos varejos eles estão fechando esses e outros acordos. Né? Se algo não está saindo já, que está ali junto com a agência dele, que ele já mandou produzir aquele material de ponto de venda, eu que ofereci para ele desenvolver esse projeto comigo ali naquele varejo, então eu preciso garantir que essa execução vai ser bem feita. Não, e você sabe mais do que ninguém como é difícil fazer um agendamento no varejo. O tempo é precioso ali, você está cronometrado. Se você começar a demorar, você tá fora. No dia seguinte, então, se a gente não tiver essa expertise, toda uma campanha do cliente vai por água abaixo. Sim. De execução, né?
E outra, expertise também de repente, falar com pessoas estratégicas dentro daquela loja, né? Como o gerente, os supervisores da categoria, né? Então, ter todo esse relacionamento, esse jogo de cintura, né? Essa proximidade, tudo isso faz a diferença na entrega de um serviço. Olha quantas variáveis. Então, assim, a gente aqui, com uma equipe pequena, uma equipe enxuta, a gente não consegue ter toda essa capilaridade, esses braços, né, para lidar com essas variáveis que, consequentemente, trazem erros, né, ou uma baixa, digamos assim, a gente está esperando um nível de sellout e não traz todo esse aumento e às vezes aí ninguém desejado. sabe por quê, né? Tipo, por quê, né? Exatamente. E eu brinco, eu falo para o cliente, eu falo, você tem que pensar de uma forma estratégica e me deixa operacionalizar. Perfeito. Me deixa ser seu braço ali, vamos sentar junto. Hoje a gente coloca pessoas da Focus junto com o cliente, sentado na mesa ali, sem custo algum, para falar, não, eu preciso garantir que a sua campanha esteja 100% e que te traga venda, que te traga um resultado. Então, como eu faço isso? Tem que ter uma equipe ali para falar, ó, chegou, não chegou, a gente está com essa dificuldade, não está. O cliente precisa ser assistido, é aquilo que a gente está falando, o contato. Claro. O contato entre pessoas faz tudo, faz toda a diferença, né? Não é simplesmente... Sim. Foi muito legal, hoje um cliente estava aqui de manhã, ele falou, muitas empresas, quando a gente principalmente fala de logística, ele é amarrado, ele só fala assim para o cliente, eu só quero saber se chegou o material, se tem uma assinatura que fulano... Às vezes ele nem sabe quem é fulano. Não, eu entreguei ali, pode estar do lado de fora. Você teve aqui hoje de manhã, você falou isso para mim, o Diego, da Impulse. Ele não quer nem saber. Entreguei, às vezes está do lado de fora, o material nem foi implementado. Mas ele tem ali o papel que foi assinado e o papel dele acabou, né? Com a Focus, não. A gente vai até o final. Então, essa é a diferença, né? Até o final, se o cliente que recebeu está satisfeito, se a Focus for fazer uma implementação que ela foi feita de forma correta, o cliente recebeu todo o passo a passo, montagem de planograma. É sobre isso, né? Isso. É isso, Audrey. Eu vejo que é extremamente necessário, tá? A gente poder garantir essa operação, essa execução de tudo que a gente acorda, né? Com ambos os clientes, né? Varejo e indústria. Então, é uma posição de muita responsabilidade, porém, quando você faz uma boa entrega, você tem aí esse relacionamento, né? Os clientes falam por você, né? Exatamente. Eles te indicam. Exatamente. E eu vejo que é um serviço extremamente necessário tanto para esse lado do varejo, né? Como, claro, para o lado da indústria, que quer estar lá no ponto de venda e com uma boa visibilidade. E com uma boa visibilidade, né? Como a gente garante. Agora, Gabi, final aqui, olha a câmera ali, dá dicas para os jovens, para as pessoas que estão entrando no trade, que conselho você dá? Primeiro vamos subir montanha. Né, gente? Não esquece da corrida de montanha, interessante para manter esse equilíbrio. Mas, assim, vamos lá. Você está iniciando a carreira. Eu vejo hoje... Eu nunca trabalhei na indústria, mas eu sempre trabalhei com a indústria. Então, eu vejo que hoje o trade da indústria, o papel, né? Ele é diferente, tá? Do profissional que está dentro do varejo. Tá? Porque o profissional que está dentro do varejo, imagina, ele está lidando ali com 100, 150 indústrias e projetos e em diferentes momentos, né, de campanha, de sazonalidade, e ele tem o trade, né, que está dentro do varejo, além disso, ele ou está mais próximo ao departamento comercial ou ele está mais próximo do departamento de marketing. Ou ele está circulando entre operações, entre comercial, entre marketing, entre financeiro. Então, ele acaba tendo esses vários bracinhos, né? Ele é um grande integrador e estratégico naquela posição que ele está ali dentro do varejo. Ou seja, ter essa flexibilidade, essa resiliência, porque, olha... Não é fácil. Exatamente. Você montou a estratégia, você mapeou ativos, oportunidades, você monta um esboço de um projeto, um Media Kit, um projeto, como você quiser chamar... Você apresenta isso para a indústria, você vende isso para a indústria, então ter esse perfil, né, de vendas, isso é muito interessante para essa pessoa que está aqui nessa cadeira do varejo. Então, você vende isso para a indústria e depois, né, você vai acompanhar
essa execução, seja através de empresas como a Focus, né? Seja, ou enfim, quem lá, a indústria está mandando lá, o promotor lá no ponto de venda. E depois a parte analítica, né? Você precisa entender de números, de dados, né? De, olha, realmente, essa campanha que a gente colocou aqui, 3 meses aqui no meu ponto de venda, ela está me gerando tantos % a mais de aumento de venda, qual é o perfil das pessoas que estão comprando, né? Como que funcionou o tempo de execução, Exato. Foi lento, não foi, mandou o vídeo aqui para o meu LED depois de quanto tempo, não, foi logo em seguida. Então, assim, é uma pessoa que ela tem que ela tem que ser um pouco sistemática, assim, tem que ter uma organização. É importante ter uma ferramenta para auxiliar, afinal, são muitos braços abertos, né? Tem que ter esse perfil de vendas e tem que ter esse perfil mesmo bem proativo para poder gostar de visitar a loja, né? E, é claro, bom relacionamento com as indústrias, porque não é só um investimento, né? A gente tem que estar sempre mantendo ali vários investimentos, né, para poder fazer esse casamento perfeito, gerar sellout e experiência do cliente. Exatamente. Sensacional. Tá, Gabi, então, super obrigada. Imagina, eu que agradeço. Por ter vindo. Eu sei que você estava na correria, pegou a estrada. Eu que agradeço, Adri, a gente poder desenvolver, eu acho que a gente precisa, né, trazer outras visões também. Ó, eu conheço vários professores que são mestres no trade, né? São professores que desenvolvem as teorias, que têm um estudo bem aprofundado. Eu acho que a ideia aqui era a gente contar um pouquinho de história e falar um pouquinho da prática aí de NRF, né? Afinal, contar as experiências, né? Das experiências. Todo o projeto desse ano, ele nasceu em cima de tendências. Então, a gente tem todo um estudo, a gente se preocupa com isso. Estamos na era do emagrecimento, a era do wellness, a era do esporte ao ar livre, né? Ano da Copa. Então, tudo isso a gente leva para a indústria e a gente aplica no varejo, né? Trazendo essa tendência para aplicar com maior eficácia, né? Com maior entrega. Verdade. Foi muito bom. Foi muito... Esse papo de NRF, se deixar, a gente são vários podcasts, né? Com certeza. Tem muitas ideias, né? Muitos insights que a gente... Mas a gente vai trazer... Eu quero fazer um outro bate-papo com os integrantes do meu grupo. Tá, legal. E a gente tá até falando já sobre isso, fazer um bate-papo com todo mundo, assim, mais informal e tal. Eu vou te trazer de novo. Com certeza. Super venho. Né? E vamos contar a história, né, gente? Afinal, as marcas estão fazendo isso, a gente é o integrador disso tudo, né? E o varejo também quer contar a história. Com certeza. Não? E eu acho que é o que, falando até de vida pessoal, que a gente entrou bastante, é o que a gente leva, né? Com certeza. Experiência e história, nada pessoal, nada de material a gente leva embora, é só experiência e história. Eu acho que isso que a gente tem que compartilhar, isso que faz parte da nossa vida, né? Das nossas experiências com pessoas, né? A gente poderia fazer mês de março, olha eu aqui sugerindo, viu? Mês de março, um podcast só com mulheres, pra gente falar mesmo, o desafio, como é que é essa vida que a gente trabalha nessa loucura, né, como um grande integrador, tem nossa vida pessoal, somos casadas, né, umas sim, outras não, mas a gente tem a nossa vida pessoal e tem os filhos, e como a gente conduz, você empresária, como a gente conduz tudo isso, né? Por isso que o ChatGPT me veio com 80 braços, né? Exato, tá aí. Eu, com certeza, fico com o convite, vou convidar, vamos fazer. E que nem tudo vai estar perfeito, né? Porque a gente não é perfeita, né? Não. Alguma coisinha vai cair, algum pratinho desse. É verdade, não, e faz parte. E como a gente consegue, né, assim, e chegar em casa, aquilo que você falou, ainda ter toda uma vida, filhos, que dependem da gente. Muitas vezes o marido depende da gente também, né? Mas eu acho que vale a pena, vamos falar sim. Vou chamar as mulheres do grupo lá. Legal. A gente tem um grupo da NRF de mulheres. Sim, tem um grupo da NRF. A gente pode provocar e trazer, vamos embora. Com certeza, aí, ó. Topo. Então tá, eu mesma fiz o convite aqui para o podcast da Adri. Eu super aceitei, a gente traz. A gente traz os desafios aí, como a gente pode fazer. E no final escolhe brindes, traz um patrocinador. Já tô pensando em coisas aqui, Olha só, temos que conversar aí com algumas marcas que também eu tenho certeza que se interessam. Com certeza, gente, vamos fazer. Já super topei o convite. Então fechou, fechado. Bom, muito obrigada, Adri. É um grande prazer estar aqui, conhecer o seu escritório, estar aqui com essa troca com você,
né? Espero aí a gente poder desenvolver vários projetos, Com né, para certeza. estar fomentando cada vez mais esse ecossistema varejo e indústria. Tamo junto. Tá. As portas da Falco estão abertas para você. Agora Muito é só a obrigada. primeira vez. Só a primeira então tá. Então tá bom, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Se inscrevam no canal, curtam, comentam. Coloquem nos comentários o que vocês querem que a gente traga de tema para as mulheres em março, o que a gente pode falar de ideias, perguntas. Coloquem aqui nas perguntas que a gente vai estudar e vai trazer. Vai ser muito legal, muito bacana mesmo. E quem der a ideia melhor, eu vou dar um brinde. A gente pensa aí, a gente dá um kit bem legal de beleza. Legal, aí, um presente bem bacana. Gostei. Fechou? Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo.